para a escola, porque também, né, não gosta de estar com um ambiente com muita gente. E isso é mais comum do que a gente imagina. Eu conversei com Michel Blume sobre como a hipnoterapia e a medicina germânica podem ajudar nesses casos. Olha só. Michel, a gente ouve muito falar de fobia social, né? Pessoas que não conseguem estar com muita gente, jovens que não conseguem assistir aula, porque tem muitas pessoas na sala de aula, e isso acaba atrapalhando totalmente a vida da pessoa. Como que a hipnose clínica, ela pode auxiliar? Porque a gente pensa que não, mas fobia social é mais comum do que a gente imagina, né? Bastante. Basicamente toda semana chega aqui. E também é todas as idades, né? Porque eu conheço uma adolescente que tem fobia social. Sim, todas as idades. O último que eu tratei, faz mais ou menos um mês mais ou menos, que eu tratei ele tinha quase 50 anos de idade. Era uma fobia social a ponto de que ele se escondia no local de trabalho dele quando ele via pessoas vindo no corredor para não precisar conversar. Meu Deus. Era muito grande, ele não conseguia se expressar em nenhum momento, atrapalhava muito, né? Atrapalha muito. O caso dele foi o seguinte: ele era bem criança, ele tinha mais ou menos uns 3 anos. O pai dele, extremamente agressivo e alcoólatra, e a mãe dele muito carinhosa. Quando ele tinha uns 3 anos, a mãe dele faleceu. Ele perdeu a mãe dele. Os tios dele vieram e pegaram ele para não ficar com o pai e trouxeram para o Brasil. Ele não era daqui do país, né? O que aconteceu? Os tios dele começaram a ameaçar ele quando ele fazia bagunça. Eu vou te devolver para o teu pai. Meu Deus, que pecado isso. E ele então com 8 anos, 9 anos, 10 anos, tinha visita em casa de adultos. O que acontecia? Ele ia querer comentar alguma coisa, falar alguma coisa, dava um tapa nele e falava: se você não fica quieto, é conversa de adulto, fica quieto, senão a gente vai te devolver para o teu pai. O que ele gravou? Não posso conversar, eu tenho que ficar quieto. Então gera um medo, gera a tal da fobia. A fobia é um medo exagerado em relação ao estímulo. Então o estímulo é o quê? A conversa, socializar, me expressar, falar o que eu penso. Ele foi proibido disso na infância dele inteira. É lógico, ele aprendeu a ser assim. Então eu não posso me expressar na vida adulta. E aí, fazendo as sessões de hipnose clínica, constatou que vem daí esse medo dele. E aí são feitas várias sessões e a pessoa consegue, depois de constatar da onde veio o Michel, como que ela vai viver, assim, como ela fica depois disso, né? De ter constatado de onde veio essa fobia. Sim. Pelo fato de a gente trabalhar bem na raiz do problema, é uma terapia muito rápida. Ela é conhecida por ser uma terapia muito mais rápida. Eu não trabalho por sessão. Muita gente pergunta: quanto que é a sessão? Eu não trabalho por sessão. A única sessão que eu tenho é a consulta de avaliação para direcionar um tratamento. Eu trabalho com um tratamento fechado. Pode ter uma sessão, pode ter 2 sessões, podem ter 3. Eu não sei, depende de cada pessoa e o tempo de cada sessão. Tem trabalho que eu faço, por exemplo, de 2 encontros que nós temos, é o tratamento fechado. Eu gosto que a pessoa saiba que tem começo, meio e fim o tratamento, para ela não ficar perdida no que fazer. Então a gente faz o tratamento, por exemplo, em 2 encontros. Um encontro pode, por exemplo, durar 3 horas. Outro encontro, 1h30, 2 horas. Então são encontros mais prolongados porque a gente está cutucando ali a raiz do problema. E a gente vê que é legal porque vai na raiz, porque muitas vezes você fica tratando essa fobia e não vai na raiz, e aí você não consegue melhorar essa fobia, porque o problema está lá atrás ainda, né? Porque a pessoa muitas vezes fica cuidando do comportamento. Só que para você mudar um comportamento, você precisa mudar o seu emocional. E o seu emocional foi aprendido lá atrás. Por isso que é tão importante a gente olhar para trás nesse caso. E é legal que, não sei se seria essa palavra que eu vou falar, mas é resignificar. É tipo achar esse problema lá e resolver para ter uma qualidade de vida, né? Ressignificar nada mais é do que a gente dar outra percepção diante daquilo ali. Porque, Michel, esse caso, por exemplo, ele não sabia que essa fobia dele estava relacionada a esse tipo de tratamento que ele tinha pelos tios, esse problema. Ele achava que ele tinha uma fobia. Sim. Mas e aí, trabalhando com a hipnose, se chegou ali, na raiz. Chegamos ali na raiz, exatamente. A gente tem que perceber que a criança interpreta as coisas de forma diferente. Por exemplo, imagina uma criança de 3, 4 anos que todos os dias, 5 horas da tarde, vai tomar um café na casa da avó. Aí o pai chega bêbado e bate na mãe. A criança não vai falar: nossa, todos os dias o papai chega bêbado e bate na mamãe. Ele vai falar: nossa, toda vez que a gente está tomando café na casa da vovó, o papai chega bravo e briga com a mamãe. Então ele vai associar o quê? Café. O cheirinho do café,
Ah, eu não gosto de café, me dá um negócio ruim. O cheirinho do café está associado a isso. Então a gente não sabe, porque cada pessoa é muito única. Né, o que ela associou. E é por isso que eu falo que é legal a gente procurar esses tipos de tratamento para a gente se libertar. É como se fosse uma libertação, né? É uma libertação. Para a gente poder viver melhor. Eu ouço muito isso. Nossa, é uma libertação, sinto alívio e me sinto leve. São as palavras que eu mais ouço aqui. Então vocês viram